Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans e este é o programa Expresso da Manhã que começa a partir de agora. Estou falando a partir de Estocolmo, capital da Suécia, e daqui a pouquinho eu tenho a companhia do Rômulus, que é meu colega na apresentação do programa. Eu cumprimento a você que chega a partir de agora para essa transmissão, desejando um ótimo dia. Bom dia para Camila Govedice, que é a produtora do programa. Rômulus já chegou, já vou adicionar o Rômulus aqui. Bom dia, Olá, Wellington. Bom dia, tudo bem? Bom dia para você, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quinta-feira. É isso aí, Rômulus. Já tem muita gente boa chegando. O Carlos Krebs, que é o nosso aqui da equipe, também está chegando. Bete Garcia, Neres Ribas, Miriam Benítez Granado, Gisele Rabelo. Quem mais está chegando? O Carlos Krebs está lá dando bom dia a partir de Malmö. Eliane Paulino, que está na Alemanha. Então, ontem tivemos dois bons programas, duas boas entrevistas. Dri Bezerra, que está lá em Recife, e lá não tem horário de verão, ela acorda super cedo mesmo. Janaína Miranda, bom dia. Bom dia para quem mais? Para Ana Luquezzi. Wellington, Dri Bezerra, que é a nossa patrocinadora, fornecedora do milhão que paga a gente aqui. Pois é. Pois é, o Rômulus, ontem tivemos duas entrevistas muito importantes. Uma que foi, assim, reveladora demais, né? 25 trilhões em 30 anos nós trabalhamos para pagar de uma dívida que sequer deveria existir. Isso foi denunciado aqui já no programa antes, claro, não foi novidade, isso é um assunto que, apesar de não ser de conhecimento do povo brasileiro, não é novidade, mas a gente não está aqui querendo ser pai da matéria, né? Então, já vou dizendo que não foi uma novidade nossa. Chato mesmo é pegar aí a agenda do Gilmar Mendes, como a gente fez a semana passada, e fazer reportagem com isso sem citar quem foi que denunciou, né? Que fomos nós aqui no nosso programa Expresso da Manhã, no cafezinho. Um pouco chato isso, mas não quero ser pai da matéria. O importante é que o assunto está aí rodando, todo mundo já sabe quem é Gilmar Mendes, e que ninguém vai acreditar em OEA como observadora das eleições no Brasil, porque a OEA hoje é comandada pelos Estados Unidos da América, que é o principal ladrão do petróleo do Brasil. Os Estados Unidos, principal ladrão do petróleo do Brasil, os piratas do petróleo. Aí vem depois Noruega e União Europeia querendo fazer o resto do estrago. Então, Gilmar Mendes, boca de sapo, pode ir lá ficar vendendo a ideia de que ele é o dono do Brasil, mas todo mundo que botou a cabeça do lado de fora para dizer que era dono do Brasil se deu mal. A CM, Antônio Carlos Magalhães, foi um deles, certo? Então, os irmãos Marinho agora também. Então, é bom ir baixando a bola do Gilmar Mendes logo e vão levar mais a sério essa coisa da fiscalização. Wellington. Rômulo, diga. Vamos levar mais a sério essa questão da fiscalização das eleições. Isso é muito sério. Este é uma das alternativas ao golpe. Porque Lula vai ser candidato. O povo não quer substituto. O povo quer Lula como candidato. Essa justiça que está aí condenando Lula por causa de triplex é uma vergonha tão absurda. Os caras roubando bilhões, trilhões. Uma delação, cobraram de Tacla Duran 5 milhões. A esposa de Moro. Isso tem documentos. De dólares, Wellington. Dólares. Milhões de dólares? Nossa, mais ainda. Dá quantos triplex? Só em uma delação a esposa de Moro roubou do Brasil. Não é? Wellington, aquela conta que a gente fez, assim, a ordem de grandeza que o Tacla Duran revelou é que a mesma quantia que eles pagam em multa com desconto é a quantia que vai para o esquema da panelinha. Então, se eles mesmos se gabam de ter retornado 700 milhões de reais, então a panelinha desviou, embolsou 700 milhões de reais de dinheiro público, porque isso era dinheiro de multa. Então é por aí. O Tacla Duran era os 5 milhões, mas a gente tem que ver. No mínimo, 700 milhões de reais é o que o pessoal, lá em Curitiba. E aí vem com esse papo furado de que Lula não vai ser candidato. Gilmar Mendes tem que ser preso. Tem que sofrer impeachment. O terceiro pedido de impeachment de Gilmar Mendes vai ser agora, em janeiro. Tá?
o doutor Marcelo Neves vai fazer o terceiro pedido. Eu quero ver os senadores partindo na jugular de Gilmar Mendes Boca de Sapo, que está querendo armar a fraude eleitoral e já está nos Estados Unidos tentando armar. Vamos querer que cada partido indique o seu observador. Esse negócio de Gilmar Mendes indicar Fux, esses caras aí mais sujos do que pau de galinheiro, entregando o quê? Aos Estados Unidos a fiscalização das eleições do Brasil. Que bonitinho. Eu vou acreditar nisso. Os ladrões do petróleo fiscalizando as eleições de um país que eles estão roubando pré-sal. Que bonitinho, não é? Que bonitinho. Ontem tivemos aqui o doutor Zanin. Ué, então, dando... antes de terminar esse assunto, você dizia, né, que o Gilmar Mendes está tentando pegar essa capa da OEA, pela primeira vez chamando uma missão coordenada pela OEA, para dar aparência de uma comissão de fiscalização, para dar aparência de regularidade na eleição. Mas a OEA hoje, como você lembrou, a OEA é um preposto dos Estados Unidos. A OEA é aquela que toda semana bate na Venezuela, mas agora que está tendo um golpe sangrento, com o exército batendo, né, dando tiro e matando gente na rua, porque houve uma fraude eleitoral, que é em Honduras, ó, a OEA, ó, esse senhor lá que está, o Almagro, que é o presidente da OEA, é muito curioso, porque ele é um diplomata do Uruguai. O Uruguai a gente fala, é a frente ampla de esquerda. Mas esse senhor é esse que está lá fazendo o serviço dos Estados Unidos. Justamente ele dá a capa de legalidade, a capa de institucionalidade. É um embaixador uruguaio, tal. Mas não, ele está lá a serviço dos Estados Unidos. Vamos lembrar, a OEA, a sede é em Washington. Com certeza. Então, esse papo furado aí de que Gilmar Mendes está fechando acordo com ele pode fechar o acordo que quiser. Mas essa justiça não pode ser levada a sério e temos que levar realmente a sério a questão da fiscalização das eleições eleitorais no Brasil. Não só isso, Wellington, só para concluir, não só isso. Os partidos também têm que ser proativos na questão do tal do controle das fake news, porque eles estão vindo para cima dos veículos alternativos. Esse é o objetivo. É Gilmar Mendes com a BIM, com o Ministério Público Federal, com Polícia Federal, Inteligência do Exército, sob o general Etchegóin. Então, vamos provocar o STF, não é? A presidente Carmen Lúcia, né, aquela que falou que o cala-boca já morreu, que ela é a favor da liberdade de expressão. Não vamos ficar esperando, não. Já vamos ter armada as peças para entrar no Supremo Tribunal Federal. Não vamos esperar ele publicar essa porcaria, esse AI-5 digital, para depois ir falar, o que a gente faz? Não, já vamos estudando. A gente já sabe o que ele vai fazer. Então, vamos estudando já, deixando as peças prontas para o que ele fazer no dia seguinte protocolar no Supremo Tribunal Federal. Pois é, e eu quero avisar que na próxima semana, apesar de não termos mais o Cafeína, que já deu férias, né? Decretou férias ontem, já vi Rômulo dançando muito bem, Rômulo. Você dança bem, Miguel também. Eu tô lá meio perdido na dança, não sou muito bom, a coreografia da Camila. Então, se você ainda não viu a vinhetinha de fim de ano do Cafeína, tá aí na página do blog O Cafezinho, tá? Eu, Tássia Camargo, Miguel do Rosário, Tadeu e Rômulo dançando lá, aparecendo, né, com aquele cabelo Black Power e etc. Ficou legal aquilo, hein? Pois é, a coreografia da Camila Govedice, a produtora do... Ô Rômulo, na próxima semana a gente vai ter aqui uma conversa, não vai ser Cafeína, vai ser uma conversa minha, eu, você e provavelmente Miguel do Rosário, com o Renan Calheiros, tá? O senador Renan Calheiros vai estar aqui com a gente. Recebi a confirmação há pouco aqui por e-mail. Na verdade, foi mandado durante a madrugada. E o senador Renan Calheiros vai estar aqui conversando com a gente na próxima semana. Muito bom tê-lo aqui com a gente para falar sobre política, sobre a defesa da democracia e a defesa de Lula e falar sobre o futuro do Brasil na política, porque não houve reforma política ainda. É preciso que tenhamos essa... É possível não, é necessário, aliás, era isso que eu queria falar, que exercitemos aqui a nossa capacidade de diálogo para fortalecer o nosso lado, né? Porque o que seriam instituições justas e imparciais no Brasil, nós estamos vendo aí exatamente como funcionam. É uma tremenda máquina de moer desafetos. E essa máquina é comandada por pessoas altamente suspeitas, né? E que são reféns do capital estrangeiro dentro do nosso país, servindo ao capital estrangeiro. Além disso... Wellington, eu quero muito ouvir o senador Renan Calheiros, porque ele é uma das pessoas hoje que mais se opõe no parlamento
ao desmonte do Estado e a cleptocracia no poder, porque ele é uma das pessoas que... Ele é quem fala abertamente, para quem quiser ouvir, que quem manda no governo é Eduardo Cunha. Ele fala isso desde o início, e agora, de novo, com essa indicação do Carlos Marum para coordenador, né, o ministro das Relações Institucionais, que vai ficar fazendo lá o toma lá da cá com os deputados, vai fazer as malas irem, né, as malas voarem. Ele fala, esse é o homem do Eduardo Cunha. E ele é quem mais se opõe, hoje, vocalmente, no Congresso, a esse golpe do semi-parlamentarismo ou parlamentarismo. Ele falou que hoje a gente já vive esse semi-presidencialismo. Ele falou que o primeiro-ministro agora vai ser Carlos Marum. Então é isso assim. O Renan Calheiros é uma pessoa importantíssima, é um exímio analista, exímio articulador político, alguém com quem a gente precisa contar. Pois é. A entrevista com o Renan Calheiros ainda não tem data marcada, mas vai ser na próxima semana, tá? Isso aí, pelo menos isso está certo. Eu vou combinar aí. Lembrando que foi Renan Calheiros quem articulou o fatiamento da votação do impeachment, que fala, mas ele votou. Mas foi ele que articulou, junto com Cátia Abreu e Lewandowski, o fatiamento, que desmoralizou já de saída, mostrando que não tinha impeachment, que era golpe, porque não pode ter crime sem punição, e preservando os direitos políticos da Dilma Rousseff, que vai poder concorrer ano que vem. Pois é. Vamos falar sobre tudo isso com ele, certamente. Ele está aberto ao diálogo. Eu espero que o nosso público aqui do blog dê uma demonstração de civilidade e, ao invés de agressão, faça perguntas para a gente poder tirar proveito disso, porque política é diálogo. Política não é feita com estômago, não. Tá? E é por isso que a gente está trazendo aqui pessoas de outros partidos também, porque a intenção da cleptocracia no poder, junto com a Globo e a estratégia de inteligência dos Estados Unidos dentro do Brasil, é de dizer que nós somos radicais. E nós vamos provar que os radicais são eles. Radical é jogar o povo na fome, na miséria, tirar os direitos do trabalhador, tentar tirar a aposentadoria, tentar destruir a esperança do povo, tentar tirar até mesmo o candidato que o povo quer eleger. Então, isso é ser radical. Então, a extrema-direita já está no poder, inclusive a Niobe Cunha, que está assistindo a gente aí, um beijão, Niobe, Saravá Niobe, como diz ela mesma, daqui a pouquinho vai falar sobre isso com a gente. E nós vamos ter também o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, você é que vai vai fazer a conexão com ele, você vai me dizer o horário, não sei qual o horário que você combinou para a gente poder... Já eu ligo para ele, Wellington, mas só antes da gente chamá-lo, eu só queria que a gente comentasse aqui brevemente aquela entrevista importantíssima que a gente teve ontem com o Dr. Cristiano Zanin Martins, o advogado do presidente Lula. Foi uma enorme repercussão, a audiência foi recorde do programa Cafeína e foi uma entrevista muito boa mesmo. Assim, ele deu esclarecimento para as pessoas com relação à história do agendamento do processo, quais as implicações disso, qual é a perspectiva do processo depois disso. Ele falou de todo o ponto técnico e também, que foi um destaque para mim, a gente conseguiu falar bastante sobre Tacla Duran. Entendeu? Ele falou sobre isso, não se esquivou, mencionou a questão lá da negativa de ouvir, falou das implicações da recusa do Moro na produção de provas. Então, uma excelente entrevista. Eu recomendo que quem não viu ainda, veja, está disponível aqui no Facebook ou no canal no YouTube do Cafezinho. Muito boa entrevista com o Dr. Cristiano Zanin, não é, Wellington? Com certeza. E antes nós tivemos a entrevista com os professores Pedro Rezende e Hermes Zanetti, falando sobre o sistema da dívida, como o sistema sequestrou o sistema, como o capital financeiro internacional sequestrou a economia brasileira. Isso foi, assim, revelador. Ele apresentou números e nomes e os bastidores, mostrando assim que muitas pessoas que aparecem aí como autoridades, como homens respeitáveis, que falam de ética, de Constituição, o Jobim, que foi ministro do STF, foi ministro da Justiça, um cara que foi lá na surdina colocar a letra B, como disse lá ontem o professor Zanetti, para poder favorecer em trilhões a banca, destruindo a vida de brasileiros. Pô, isso é crime lesa pátria, minha gente. São 30 anos de roubo de uma coisa que a gente nem sabe, porque esse monopólio da mídia impede que esse debate sério chegue até você. E aí a gente tem aí pessoas
A família dele foi ameaçada, ameaçaram matar a esposa grávida. Você entende o que é isso na cabeça de uma pessoa que vai ser pai? Ameaçaram matá-lo, o serviço de inteligência chamou ele para dizer que ia dar proteção, porque tinha um plano para matá-lo. E por isso, somente depois de quase 30 anos é que ele revela. Isso foi revelado aqui ontem no Cafeína do Cafezinho, que eu tenho maior honra de poder dar voz a essas pessoas, como o Miguel do Rosário e com o Rômulus. Pessoas que não têm voz porque são sufocadas por uma quadrilha pesada. Minha gente, a gente tem que acordar. O Brasil é muito rico e essa riqueza tem que ser nossa. Wellington. A gente não pode tolerar criança no semáforo, não pode tolerar pessoas dormindo nas calçadas. O Brasil tem dinheiro, vamos dar dignidade às pessoas. Minha gente, eu moro num país que hoje tem uma ou outra pessoa pedindo na rua, porque são os romenos que não querem viver na Romênia e também não querem ter residência fixa, né? Ou são refugiados de guerra, porque a Suécia recebeu oficialmente per capita o maior número de refugiados. E outros vieram e estão aí extraoficial. A polícia faz um trabalho danado para poder dar dignidade às pessoas, tirando das ruas, botando em alojamentos. O problema da Suécia com pessoas nas ruas são alcoólatras que não querem ou anarquistas, que acham que ter casa está submetido às ordens do Estado. E a maior queixa dos moradores de rua, que são muito poucos, era que estavam sendo acordados muitas vezes durante a madrugada para comer. Eles queriam dormir, eles não queriam que ficassem acordando eles para comer. Essa era uma das queixas deles aqui. Então, temos que dar dignidade a essas pessoas que estão nas ruas do Brasil. O Brasil é muito rico e essa riqueza tem que ser do brasileiro. Quero cumprimentar aí o Chico Zé, que está assistindo a gente, que fica com aquele bonjour. A única coisa que ele sabe falar em francês é bonjour. Antes da gente chamar o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, eu queria comentar sobre essa entrevista. Como você disse, é importantíssima. É um documento histórico, porque o doutor Hermes Zanetti, professor, advogado, formado em ciência política, ele foi deputado, foi suplente do senador Pedro Simon e foi deputado constituinte. Ele não está falando de ouvir dizer, ele testemunhou. Ele testemunhou a fraude na Constituinte para incluir artigos na Constituição que não foram votados. Aí você fala, mas isso é ele falando. Não, não é ele falando, não. O Nelson Jobim, que, como o Wellington falou, já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do STF, já foi ministro da Justiça de Fernando Henrique, ministro da Defesa de Lula, ministro de Lula, ministro de Dilma também. Ele já confessou que ele fez isso. Mas ele confessou isso, ele fez isso várias vezes. Várias vezes ele fraudou a Constituinte. Vocês têm noção do que é isso? Ele fraudou a Assembleia Constituinte Nacional. Ele já confessou isso com relação a artigos que eram sem importância, que não ia dar muita repercussão. Mas esse que é o crucial, o que entregou, você falava, Wellington, do valor, para a pessoa entender, são 5, em 30 anos, que é o tempo da Constituinte até aqui, são 5 PIBs brasileiros. 5 PIBs brasileiros, que eram dinheiro arrecadado pelo Estado, que foi para a finança, para pagar a dívida. Aí você fala, mas contraiu a dívida. Não, dívida ilegal. Dívida que quem assinou não tinha autoridade. Dívida que era da iniciativa privada e o pessoal pagou para o Estado assumir. É crime. Como você disse, é lesa pátria. Ele falou também que o Sarney, enquanto presidente, sabotou, ia ter auditoria, ele sabotou. Então, ele dá nome aos bois. Ele produziu, depois de 30 anos, um documento histórico. Como você falou, ele demorou esse tempo todo, porque ele sofreu ameaças. O SNI, o antigo SNI, foi até ele e falou, olha, as ameaças que você está sofrendo é real. É real. Você realmente estão planejando matá-lo. A gente vai tentar te dar proteção, mas eles estão planejando. Então, realmente, ele esperou, mas ele produziu um documento histórico. Esse livro é imperdível. Isso aí a gente vai divulgar aqui no cafezinho. E olha, eu tenho que te dizer, Wellington, para concluir essa conversa, que é o seguinte, eu fiquei tocado na entrevista. Até comentei com você depois, assim, porque é uma coisa que alimenta a gente. Você vê um senhor que já cumpriu todos os seus deveres cívicos, foi deputado constituinte, que vem lutando. Ele que fez o artigo, ele é o autor do artigo na Constituição que prevê a auditoria cidadã da dívida. Ele está há 30 anos, há 3 décadas, mais de 3 décadas, porque vem de antes a luta. Então, ele está há mais de 3 décadas nessa luta, e ele não desiste, está lá com seus cabelos brancos, lutando ainda. Então, aí eu ouvindo ele falar, sinceramente, como tem gente boa no Brasil, sabe? A gente, como você disse, a gente não ouve por causa da Globo. Se a mídia fosse democratizada, a gente estaria ouvindo esse senhor há 30 anos falar. A gente não ouve é por isso.
Então, assim, como é bom saber, nós somos maioria, tem muita gente boa no Brasil, a gente novo, a gente tem que saber disso e ter certeza. Então, eu recomendo que todo mundo veja essa entrevista também, porque até, sabe, um conforto para a gente que está na luta, ver como tem gente boa do nosso lado, e a gente vai ganhar, como você sempre fala, a gente está do lado certo da história, a gente vai ganhar. Pois é, o nome do livro é O Complô, tá? Para quem não... O Complô. Hermes Zanetti. É ele, tá bom? Enquanto você mantém contato aí com o embaixador Samuel Pinheiro, eu vou falando aqui que o tema do Brasil na atualidade e também no mundo é a tentativa de tirar Lula das eleições. Várias publicações de diversos países têm comentado sobre isso e, inclusive, olha, o Chico Zé, aqui, vou interromper aqui para dizer que o Chico Zé pegou o Google Translator e botou lá Je besoin de prendre et propon à parler d'autres langues. Eu não sei o que ele escreveu lá. Não sei. Já estamos em linha com... Bom dia, embaixador. Já estamos em linha com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Nós conversávamos com ele ontem e é evidente que a gente aqui não vai impor pauta ao embaixador. A gente sempre pergunta o que ele quer falar, sobre qual tema ele quer jogar a luz para iluminar, para remediar a nossa ignorância. E aí o embaixador resolveu falar de alguns temas. O primeiro tema que ele vai conversar com a gente é a sugestão dele, uma iniciativa dele, de internacionalizar a defesa da democracia brasileira, a defesa da realização de eleições limpas no ano que vem e a defesa do direito de Lula de concorrer. Ele falava com a gente que ele vai esposar essa iniciativa e vai apoiar isso. Como é que é essa história, embaixador? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ramos. É o seguinte, acho que nós temos que fazer um esforço que é o seguinte, de procurar ter apoio internacional para a democracia no Brasil. Isso significa apoio para que as eleições se realizem. Há toda uma tentativa de semear o desânimo em toda a população, no sentido de levantando a hipótese que as eleições não vão se realizar. Então nós temos que lutar pelas eleições, lutar pela democracia, lutar pelas eleições e lutar para que o presidente Lula seja candidato, assim como haja outros candidatos. Eu acho que é importante que se procurasse fazer um manifesto internacional de personalidades importantes, grandes líderes que inclusive conheceram o presidente Lula pessoalmente, para assinar um manifesto nesse sentido, né? Pela democracia, pelas eleições, pelo direito do presidente Lula ser candidato nas eleições de 2018. Uma outra possibilidade seria obter a assinatura de prêmios Nobel em geral e de prêmios Nobel da paz em particular, porque o presidente Lula foi um grande defensor da paz internacional e da paz na sociedade brasileira. Ao contrário do que estamos vendo hoje em dia, que é o acirramento dos ânimos na sociedade brasileira e na sociedade internacional. Então, eu acho isso de extrema importância. Né? E é preciso que lideranças brasileiras significativas tomem a frente desse movimento. Exatamente, perfeito, embaixador. E olha, ele falou que ele mesmo redige de próprio punho uns 3 ou 4 parágrafos com essa declaração para ser subscrita por essas personalidades. Então, a gente já parte com o luxo de ter o embaixador como o autor do texto da declaração. Embaixador, o Wellington Calazans... Grande prazer em fazer isso, uma grande honra. O Wellington Calazans tem uma pergunta, embaixador. Embaixador, bom, tê-lo aqui mais uma vez como comentarista do nosso programa. Embaixador, o ministro...
Poxa, como é o nome do ministro agora, do Supremo? Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, nossa, eu estou esquecendo, é porque eu estou chamando ele atualmente aqui de boca de sapo, embaixador. Desculpe aí até falar isso para o senhor, tá? O ministro Gilmar Mendes, ele está buscando, pela primeira vez na história do Brasil, um observador internacional e foi buscar exatamente a OEA, que hoje todo o mundo sabe que sofre ingerência direta dos interesses da cartilha de Washington. E o Brasil é, hoje, vítima de um ataque dos piratas do petróleo, onde os Estados Unidos estão à frente. Como acreditar em raposa cuidando de galinheiro? Porque Estados Unidos cuidando das eleições no Brasil é praticamente decretar fraude eleitoral, como vem sendo denunciado por vários especialistas. O senhor ouviu a pergunta, embaixador? Eu tive uma certa dificuldade. Tá, eu vou repetir. Agora, eu acho que essa questão de se pedir observadores internacionais para as eleições do Brasil, que são reconhecidamente das mais lisas, não houve suspeita em nenhum momento sobre as eleições, é extremamente suspeita. Não é? Acho que é algo muito estranho e é típico de países que estão em estágios mais primitivos do ponto de vista político. Né? Ninguém pede observadores internacionais para assistir às eleições na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu acho que é algo muito grave o que o ministro Gilmar Mendes fez. Fazer um acordo, ele, como um mero membro do judiciário, né? Fazer um acordo com uma organização internacional, não sei nem se isto é legal. Não sei nem se isto é legal. Né? Porque, normalmente, os acordos são feitos pelo executivo e não pelo judiciário, principalmente com o judiciário com as características que temos hoje em dia. De modo que eu acho extremamente suspeita e estranha essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes. E inadequada, acima de tudo. Perfeito, embaixador. Embaixador, a gente comentava aqui antes do senhor entrar no ar que ontem nós entrevistamos aqui um deputado constituinte, Hermes Zanetti, que revelou todo o jogo que a Finança Nacional e Internacional realizou durante a Constituinte para inserir clandestinamente um artigo que dá primazia na fila dos pagamentos da União aos juros da dívida. E ele falou de todo esse sistema da dívida e das fraudes que foram realizadas para construir essa dívida com títulos que estavam vencidos, títulos ilegais. E uma das coisas que ele mencionou, e aí eu queria brevemente perguntar para o senhor, antes da gente passar para o próximo tema, é a questão de que quem representou o Brasil nessas negociações da dívida externa, por exemplo, não tinha a competência constitucional para fazê-lo. E a gente já teve a oportunidade de discutir aqui aquela questão que até a Convenção de Viena reconhece para tratados, então atos entre Estados, que uma violação de uma regra fundamental contra a competência, ela gera a não oponibilidade, ou seja, o tratado não é obrigatório para o Estado, porque isso fere, né, o dever de diligência da outra parte, que deveria conhecer quem é competente para assinar. O senhor poderia brevemente falar para as pessoas essa questão do ponto de vista do direito internacional e da sua prática na diplomacia com relação a isso? Qual é a consequência de uma pessoa, de um Estado ser representado, entre aspas, por alguém que não tem a competência? Veja, os Estados, quando participam de negociações internacionais, a pessoa, o ser, o indivíduo que é encarregado dessas negociações, ele tem que ter, digamos, as chamadas credenciais dadas a ele pelo organismo competente. Veja, a Constituição diz que as relações do Brasil com outros Estados cabem à União e, na União, ao Poder Executivo.
Então, o caso, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes celebrar um acordo com a OEA, na minha opinião, fere a Constituição Federal. Assim, eu não estou com a Constituição na minha frente, mas tanto quanto me recorde, cabe ao Executivo, e não ao Legislativo, nem ao Judiciário, celebrar acordos em nome do Brasil. Muito menos para que indivíduos exerçam funções no Brasil. Né? Funções políticas, inclusive. Embaixador, Então, eu posso estar enganado, mas eu acredito que seja o artigo 84 que fala das competências exclusivas da Presidência da República. É ali pelos 80, e como o senhor fala, as relações internacionais, relações com Estados estrangeiros, são privativas do Presidente da República. O Wellington tem mais uma pergunta. Não, eu na verdade... Só deixa ele terminar, Wellington. Por acaso, por favor. Sim. Por favor. Então, não. Termine, conclua o raciocínio, embaixador. Não, o que eu estou querendo dizer é isso. Então, se no caso agora do ministro Gilmar, eu acho que os juristas deveriam imediatamente verificar isso e entrar com uma impugnação da assinatura desse acordo. Esse acordo não é válido. Assim como não são válidos os acordos de cooperação judiciária, se não tiverem sido aprovados pelo Executivo. Os acordos têm que ser aprovados pelo Executivo, iniciados pelo Executivo, assinados e depois aprovados pelo Congresso. O Congresso depois aprova ou não os acordos. É verdade. Perfeito. Muito bem. Então, no caso da dívida, e as pessoas que negociam têm que ter as cartas credenciais. Porque não é possível que o indivíduo vá ao exterior, junto a qualquer organismo, e diga, não, eu estou autorizado a negociar qual assunto. Não, ele tem que ter as credenciais reconhecidas, né? Então, se a pessoa que negociou no passado não tinha as credenciais emitidas legalmente pelo Poder Executivo, ela não podia negociar a dívida. Compreendeu? E, além disso, a própria Constituição tem uma cláusula que prevê a auditoria da dívida pública e, portanto, o que inclui a dívida externa, né? A dívida pública interna e externa, né? Então, essa auditoria devia ser feita. Exatamente. Inclusive, embaixador, a pessoa com quem nós conversamos ontem, o Hermes Zanetti, ex-deputado constituinte, ele é o autor desse artigo 26 do ADCT, do ato das disposições transitórias, ou seja, algo que tinha que ter sido feito há 30 anos e até hoje não foi feito. E ele está aí há mais de 3 décadas nessa luta. Wellington, fale. Não, eu queria apenas complementar o seguinte. Voltando a falar sobre o acordo com a OEA, que isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Essa coisa da fiscalização do sistema eleitoral é muito sério e as pessoas precisam levar isso muito a sério. E o Gilmar Mendes não tem autoridade por ser do Poder Judiciário, e mesmo que Michel Temer faça isso, não podemos aceitar, porque Michel Temer assumiu o Brasil através de um golpe e que está provado que houve compra de votos para que ele chegasse ao poder através do impeachment de Dilma. Então, não é uma situação de normalidade e não podemos aceitar que os ladrões, os piratas do petróleo, sejam eles a fiscalizar as eleições do país que eles estão roubando. Isso é muito grave. Wellington, desculpa, embaixador, só complementando o que o Wellington está dizendo, a gente sempre reforça aqui no programa o seguinte: a presidente Dilma Rousseff foi afastada por um golpe ilegal, isso é de conhecimento público, inclusive internacional, toda a imprensa internacional deu isso, autoridades estrangeiras, e a destituição dela ainda está sub júdice. Então a gente cai no mesmo problema. Mesmo que Michel Temer, porque o Gilmar Mendes diz que Michel Temer autorizou ele a negociar isso. Colocou ele como plenipotenciário, Gilmar Mendes como plenipotenciário para negociar com a OEA. Informalmente, ele diz isso na imprensa. Essa é a comprovação dos poderes que ele recebeu. Mas mesmo que fosse o caso,
a competência de Michel Temer também não existe, porque é fruto de um golpe, isso é sabido pelo mundo inteiro, com compra de votos, e a destituição está sob júdice. Então, a outra parte, com dever de diligência ou boa-fé, deve saber que Michel Temer não teria competência para fazer isso, não é, embaixador? É verdade, não há dúvida. Todavia, o atual secretário-geral do OEA tem posições muito estranhas, né, no que diz respeito às funções da OEA. De toda forma, eu estou de acordo. Digamos, a deposição, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff se encontra sob júdice, né? Não há uma decisão ainda final, o presidente Michel Temer não está autorizado. Isso é uma discussão muito importante e muito ampla, que deve ser levantada permanentemente, né? Inclusive com relação a essa iniciativa espúria, né, do governo Michel Temer e de Gilmar Mendes, né, que faz parte do governo. Gilmar Mendes não é membro do Judiciário, ele é membro do governo. Perfeito. Embaixador, o nosso tempo está estourando. Nós ontem conversando, o senhor também queria fazer um comentário sobre a Petrobras. Eu peço que o senhor seja o mais sintético possível nisso, porque nosso tempo já estourou aqui, mas para a gente nos despedirmos do senhor, a gente quer ouvir essa última pauta que o senhor considera relevante para hoje. Veja, bem, nós temos visto uma série a questão da Petrobras é uma questão histórica. Desde a fundação da Petrobras, as grandes petroleiras internacionais se opuseram à criação da Petrobras, mesmo dizendo elas que no Brasil não havia petróleo, né? E a Petrobras, durante anos, se tornou gradualmente, de um lado, uma das maiores empresas petroleiras do mundo, né? E, de outro lado, grande instrumento de promoção do desenvolvimento industrial brasileiro. Foi a Petrobras, né? Através do seu programa de compras de conteúdo nacional desde o seu início. Muito bem. Então, o que está ocorrendo hoje, né? E aí o Brasil, a Petrobras, descobre pressão, né, com tecnologia própria, em condições extremamente difíceis e sofisticadas, né? Então, o Brasil tinha a possibilidade de se tornar um grande exportador de petróleo. Na época, o presidente Lula disse que nós não deveríamos exportar o petróleo cru, deveríamos criar uma grande setor petroquímico no Brasil, né? E o que acontece na prática? É que o Brasil se torna um grande exportador de mais um produto primário, né, assim como a de soja, de minério de ferro, etc. E se tornou um grande importador de produtos manufaturados a partir do petróleo, né? Inclusive de gasolina, de diesel, assim por diante. Quer dizer, isso, e além disso, com os benefícios fiscais mais extraordinários. Isso é uma vergonha absoluta, né? E que nós teremos que, no futuro, reavaliar, revogar e novamente implantar o sistema de partilha, né? Que é o sistema que interessa a sociedade brasileira e a economia brasileira. E o fato importante é que isso é um freio ao nosso desenvolvimento extraordinário. Essa que é a realidade. Não é apenas a Petrobras em si, mas um freio ao desenvolvimento em geral do país, né? É mais uma cunha desse governo. Nós temos hoje em dia um governo americano instalado no Brasil, né? Chefiado pelo senhor Michel Temer. Nós não temos um governo brasileiro, nós temos um governo americano. Se o Brasil tivesse sido invadido, faria essas políticas que estão sendo implantadas pelo governo de Michel Temer. Perfeito, embaixador. O senhor lembrando sempre, o que está por trás de todo o golpe principal
foi o petróleo. Perfeita essa sua lembrança, a gente nunca pode esquecer isso. Vem notícia aí, a gente começa a comentar de TRF, mas sempre lembrando que o que está por trás de tudo isso é o petróleo, né, embaixador? E o senhor falava essa questão, da exportação de petróleo cru e importação de derivados. O senhor sabe que até pela questão do frete, isso é um rombo. A conta petróleo no Brasil é um dos responsáveis pelo nosso rombo comercial. E só o fato de a gente ter que transportar o petróleo, pagar o frete do navio para levar o petróleo cru e navios da Petrobras trazer de volta derivados, isso já é um custo colossal. A gente tem que ter refinaria no Brasil para refinar o nosso próprio petróleo. Por que a gente vai gastar indo e voltando com petróleo? Então, isso é um dos gastos e é evidente que eles querem desmontar essa capacidade para a gente ficar cada vez mais dependente e cada vez importando mais. Embaixador, a gente agradece imensamente a sua participação, lembrando essas duas questões importantes hoje. A internacional... Eu que agradeço essa oportunidade de participar do programa de vocês, viu? E nós aguardamos, embaixador... Muito obrigado. Nós aguardamos a sua participação na semana que vem. A última semana do ano do programa, a gente vai voltar só depois, na segunda semana de janeiro. Tá ótimo, tá bom. Eu estou às ordens a qualquer momento. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Abraço, embaixador. Obrigado. Um bom dia para o senhor. E um bom Natal. Igualmente. Boas festas para o senhor e para a família. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Pois é, acabamos de ouvir o nosso comentarista, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Olha só, eu falo, tenho como comentarista do meu programa com Rômulo, do nosso programa aqui, né? Você que também participa aqui é dono do programa, mas ter o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães como comentarista é bom demais. E aí a gente tem uma quinta-feira gorda, porque vem aqui agora outra pessoa maravilhosa para conversar com a gente, que é a Niobe Cunha, nossa comentarista de política das quintas-feiras. Bom dia, Niobe Cunha. Bom dia, Saravá e pessoal do Expresso da Manhã. Bom dia para vocês, boa semana para nós. Bom dia, guerreiros. Bom dia, Niobe. É sempre bom tê-la aqui. Depois de ouvir o embaixador Samuel Pinheiro, entra sempre você. Nossa, é uma responsabilidade, né? Vocês também me colocaram numa situação... Não, mas eu acho que os desafios, eles são colocados sempre proporcionalmente, né? Quando o desafio é grande é porque nós somos grandes, né? Então... É uma baita honra para mim. Nossa Senhora, eu fico aqui... É uma baita honra. Muito obrigada, só agradeço. É isso aí. Olha, Niobe, hoje você vai comentar com a gente a necessidade de abandonar o debate jurídico e debatermos política para o fortalecimento de Lula e o seu legado a futuras gerações. Eu acho que você foi muito feliz na escolha desse tema que você vai comentar. Eu estou aqui caladinho para aprender, para ouvir a sua opinião sobre isso. Não, longe de ser para aprender, né, Wellington? Eu sou uma jornalista que gosto do assunto política e tenho acompanhado há bastante tempo. Uma das observações que eu estava fazendo era exatamente essa. A gente está discutindo questões políticas até por conta de uma pressão da imprensa dita oficial, que todo dia... Outro dia eu estava assistindo com meu pai Jornal Nacional, eu assisto muito junto com ele, que eu gosto de ouvir os comentários. O meu pai é advogado, aposentado. E reparei, eu comentei com ele, falei assim, agora todo dia entra uma sessão do STF, em pleno JN, que é um jornal para o brasileiro médio, né, para aquele... E passa minutos e minutos de um juiz fazendo um discurso, assim, em juridiquês absolutamente distante do linguajar, da compreensão e da possibilidade de interação de um ser comum, de uma pessoa que acabou de chegar do trabalho, um golpista, um pretenso progressista, qualquer um. Eu estava ouvindo aquilo e, assim, eles dão voltas imensas, que eu acho que é necessário, mas, assim, eu não entendia se era falta de assunto, o que era, mas tem sido muito frequente essas intervenções de sessões do STF, ou sessões de algum jurista falando em juridiquês para pessoas comuns. Não é um programa
de um canal fechado, é um programa de um canal aberto, de grande audiência, né? Na hora que grande parte da população está ligada na Globo, a gente sabe disso. Eu, como jornalista, acho que eu tenho que assistir tudo, tenho que assistir Globo News, ouvir Jovem Pan, enfim, eu tenho que ouvir de tudo. Desculpa, Rômulo quer falar? Não, eu só tô com pena de você. Vou inclusive, deixar que você beba água aí para Rômulo fazer uma pergunta. Fala aí, Rômulo. O Niobe, eu acho que essa sua observação é fenomenal, assim. Eu agradeço por você ter trazido essa pauta. E é o seguinte, essa é a minha opinião. Eu queria ouvir se você concorda com ela ou não, o que você acha. Esses rapapés, né, coisa bem aquele Vossa Excelência, não sei o quê, e o jargão, como você falou, o juridiquês, para um jornal de massa, como se disse, dirigido ao brasileiro médio, eu acho que isso é deliberado, não é falta de pauta, não. Eu acho que é deliberado para usar o poder simbólico, num país que tem a tradição escravocrata, o poder simbólico do doutor lá com aquelas capas, mostrar a autoridade, porque é do judiciário que saiu o golpe e que vão sair as próximas tentativas de golpe. Então eles precisam reforçar, junto ao brasileiro médio, aquele poder simbólico da autoridade, da corte, aquela coisa. Então, assim, eles querem justamente que o povo se sinta diminuído, sem entender o que está falando. Fala, não, ele é o doutor, ele está falando, é a sumidade. Então, eles querem reforçar o poder simbólico desse poder não eleito, um poder que não é democrático, que vai tentar se sobrepor à soberania popular, ao cidadão, ao voto dele. Então, eles precisam, todo momento, talvez seja isso, reforçar esse poder simbólico do judiciário, que é o autor dos golpes. O que você acha, Niobe? Não, é exatamente isso. Assim, eu conversando com meu pai, eu falava, mas, gente, não é possível. E não é uma vez, não é duas, são várias vezes. Ou seja, estava na tela ali, na verdade, o verdadeiro poder atual. E exatamente subjugar a compreensão, subjugar a nossa tentativa de compreensão desse cenário confuso que ora assume Temer e as pessoas se calam diante de um golpe contra a Dilma, depois o Temer começa a agir contra essas mesmas pessoas e essas pessoas não sabem como agir, ou seja, é um cenário assustador. Bom, daí eu passaria para a parte que me cabe nesse assunto, que como jornalista eu observei isso e a minha síntese, que foi a minha conversa sugerindo essa pauta, foi de que estava passada da hora da gente falar sobre política. Por que a gente vai falar sobre política? A gente não está falando sobre política? Não exatamente sobre política. É bom lembrar que enfim, o Lula é o candidato líder. Ele não é só o candidato líder nas pesquisas, mas o Lula ele é o único líder popular do Brasil. Para quem gosta do Lula, para quem não gosta do Lula, eu tenho essa notícia. Ele é o único candidato popular. A gente não tem outro candidato que veio do povo, que represente o povo tão bem, que tenha uma interlocução tão direta com o povo. Niobe, pois não? E olha aqui, o Wellington aqui que está falando. Olha, o interessante é que líder não nasce todo dia, não. E o Brasil tem esse privilégio de ter um líder que ganhou 4 eleições, porque Dilma foi eleita graças à presença de Lula na campanha, isso é inquestionável. Exatamente. E agora ele mostra a força dele, né? Sendo disparado, porque o povo não quer substituto, plano B, plano C. O povo quer Lula. Exatamente. Ou esses meganhas aí da Lava Jato, dessas coisas, porque tudo mesmo virou uma suruba, né? STF, Globo, Lava Jato, TRF4, tudo é a mesma suruba do golpe. Não tem. Ou esses caras caem na real, que eles vão lutar contra uma revolta popular e que não vão ter como conter, e que ninguém tem como conter revolta popular, e baixam a bola, ou eles vão ter que promover o que nunca aconteceu no Brasil, mas que é necessário, a grande revolução popular. Revolução popular.
Vamos, Niobe, desculpe eu interromper. Não, imagina, é importante a sua observação. A minha observação vai exatamente nesse caminho. Eu vejo aqui que estão perguntando sobre o Boulos. O Boulos, ele ainda não é um político, ele é um líder, ele é um representante social, muito importante. É muito importante o Boulos, assim. E tomara que aí para frente se candidate, acho que ele tem até... Mas hoje, o único líder popular que a gente tem que concentra intenção de voto é o Lula. E se a gente for ver as pesquisas, né, a estratificação de quem vota no Lula é classe... Concentração é classe D e E. E a classe D e E foi, não por acaso, a classe que foi mais beneficiada nos governos Lula e Dilma. Exatamente. E se a gente for ver, é a classe que tem um déficit de politização. É uma classe que tem fome hoje, ela perdeu direitos, só que ela não está mobilizada politicamente, ela está mobilizada pelo estômago, pelas contas que se acumulam. Então, assim, a falta do trabalho e da discussão política e do conhecimento da política, de como ela acaba tornando o público refém, o público não, os eleitores, em especial do Lula, refém de uma situação que nos foi colocada e que estamos todos hoje, que é esse golpe. E a gente está preocupado com juridiquês, em vez de preocupado em como nós podemos nos mobilizar. Desde que eu acordei, acho que foi na terça-feira, né, com a notícia da data lá do TRF4, eu entrei em todos os comentários. Tal. A minha pergunta, quando as pessoas, não, tem que ir para a rua, eu falava, calma, gente. Para mim, essa situação toda é tipo barata voa. Eles deram uma cartada e aí a gente sai voando, se batendo contra paredes, enfim, porque a gente não está organizado politicamente. A gente está preocupado com termos jurídicos. Não, mas se ele for impedido, ele pode ser eleito. Como você bem disse, Wellington, isso é problema do Dr. Zanin, não é problema meu, seu ou de ninguém. Isso é problema do Dr. Zanin. O nosso problema é como é que a gente vai se organizar para apoiar esse homem que tão bem nos representa, que é tão importante que concorra. Eu já nem falo mais que ele ganhe, mas que ele concorra, que ele legitime o nosso ato de sair de casa para colocar um voto na urna. Então, assim, como é que a gente pode fazer? O querer, eu quero uma coisa, o golpista quer outra, isso todo mundo tem direito de querer. Agora, como é que a gente se organiza para isso? E a gente não está organizado para isso propositalmente, porque isso interessa a muita gente. Só para fechar essa fala rapidinha, tem um estudo da Economist Intelligence Unit que elabora um estudo sobre índice de democracia todos os anos. O Brasil está em 51º lugar do país com democracia com melhor qualidade do mundo. São 167 países, a gente está na metade, em 51º. Chama-se um estudo de flawed democracy, democracias falhas. Ou seja, a gente está num ranking de democracia falha, por falta de e com vizinhos assim altamente politizados como Chile, Uruguai, que nesse ranking estão lá em cima, né? Uhum. Então assim, tem aí uma lição de casa que a gente não fez e agora nem temos tempo aqui, nem a proposta do programa, ficar discutindo por que a gente não fez essa lição de casa, mas ela é muito necessária e urgente, principalmente dado o cenário atual, essas situações propostas de barata voa, que são propositais, né, que nos pega desarticulado, que nos pega que... eu fui em milhões de manifestações, se não todas, as pré-impeachment da Dilma, que eu chamo de golpe, e quando ela foi empichada e ainda teve algumas outras, a
a gente percebia o desânimo das pessoas, porque foi imposto ali um discurso jurídico, se era legal, não, mas está dentro, está previsto na Constituição, então o impeachment é legal, e não é legal. E as pessoas se informando por memes, né? Inclusive o Dedê tem se informado por meme, né? Parece que outro dia ele fez um argumento contra o Lula, foi denunciado que foi feito com meme do MBL. É a cabeça dessa justiça aí da Lava Jato, da turma como é que chama? Da panelinha da Lava Jato que vende sentença, Tacla Duran. Tentou vender sentença, Tacla Duran, e a outros com certeza. Eles são a tese deles de mestrado é uma manchete da Veja. As provas, né, são manchetes do Globo. São uns concurseiros preguiçosos que eu duvido até que eles tenham sido aprovados nessas provas, de ter sido feito por alguém, né, terceirizado aí no serviço de corrupção que existia, de fraude de prova e tal. Estão lá, não sabem fazer um ó com um copo. O Sérgio Moro, um juiz que não sabe escrever, não sabe falar, cara que não se aceita. Eu deixei de imitar a voz dele porque eu soube que ele tem o maior trauma da voz, então eu não sou ele, então eu respeito isso, eu não quero fazer bullying com ninguém, então eu parei de imitar ele por conta disso. Então, são pessoas fracassadas, são pessoas que vão entrar pela história. Como é que vai ser lembrado Sérgio Moro na história? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como ele pensava que era, como era. Venderam isso na loucura dele, ele acreditou. Sérgio Moro, se for lembrado na história, né, porque quem fica no lixo ninguém quer tocar, mas se for lembrado, vai ser como um juiz incompetente, cooptado e que praticou as maiores injustiças contra o país e contra o seu povo. Wellington, eu me permito, desculpa, falar. Ele vai ser lembrado, se for lembrado, como você coloca, como um traidor do Brasil. A gente já tem vários aí na história. Então, Calabar, Joaquim Silvério dos Reis, Sérgio Moro. Pois é. Niobe, desculpa interromper para concluir. Não. É exatamente isso. Eu tinha terminado a minha fala. E essa questão de como vai ser lembrado, é importante que a gente esteja politizado exatamente para isso, né, meninos? A falta de politização, a imposição desse discurso juridiquês de pode e não pode, essa pompa e circunstância usada pelo STF para impor uma moral que eles realmente, para quem sabe enxergar aquilo, eles perderam completamente, né? Uhum. Para nos afastar exatamente daquilo que nos interessa. O que eu posso fazer para confrontar isso? O que eu posso fazer para mostrar qual que é a minha verdade, a verdade que eu acredito, a verdade que eu quero lutar, né? Então a gente se cala, por isso as manifestações foram desidratadas, por isso assim, pela nossa total envolvimento numa discussão que não nos pertence. É lógico que é importante eu entender o lawfare, é lógico que é importante eu entender a Constituição. Agora, isso não é meu papel, eu não sou advogada, eu não fiz curso de Direito, eu posso entender como é importante que a gente tenha noções básicas disso, mas o foco, como é que eu vou responder a isso, eu nunca vou responder como uma advogada, como uma especialista no assunto. Eu vou responder como cidadã. E como cidadã, todo cidadão é um ser político. Então, que a gente exerça a nossa porção política, que a gente saiba exercer, que a gente saiba usar as ferramentas que temos, que a gente saiba se organizar. É só assim que a gente pode ajudar o Lula e, especialmente, as futuras gerações. Gente, o Lula, ele mesmo já disse, amanhã ele não está mais aí. Quem que vai estar? Exatamente. Em quem que é o próximo? Em quem que a juventude vai votar? Tem uma outra pesquisa que diz que grande parte dos que se desiludiram com o PT vai votar no Bolsonaro. Você quer discrepância maior do que essa? Exatamente. Isso é total falta de ideologia, total falta de noção política histórica, é total falta, é ausência. E aonde tem ausência, algum esperto vai lá e impõe a sua presença. Que os espertos sejamos nós, Wellington. Sejamos. Então, assim, só para fechar, para quem gosta de fazer meia-culpa, eu detesto essa história de meia-culpa, já vou logo avisando. Roupa suja eu lavo na minha casa, não na praça pública. Uhum. Foi aí que o PT errou, que as esquerdas erraram. Gente, eu não vejo como é que a gente pode ajudar
a gente ficar repetindo isso, que foi aí que o PT errou, a esquerda errou. A gente só pode ajudar, a gente só pode colaborar nessa situação pegando touro à unha, sabe? Se a gente for analisar mesmo esse Dedê, Moro, gente, é muito jiló cozido se achando figo em calda. Fala a verdade, gente. Ô, Nióbio, não é? Eu quero só falar uma coisa aqui. A autocrítica é sempre importante, mas tem duas coisas sobre autocrítica. Autocrítica não é algo estático, é algo que você faz em movimento. Então ninguém vai parar, se trancar numa bolha, se isolar da sociedade para fazer autocrítica. E outra coisa, essa memória seletiva. As pessoas lembram muito de falhas da esquerda, da ala progressista, mas porra, a turma que assaltou o poder, a gangue, a cleptocracia no poder, faz cagada todo dia e as pessoas sequer lembram. E querem comentar futebol, Big Brother e abrir mão desse debate. Então, não dá para ser assim, eu concordo com você. Olha, eu quero agradecer a você, Nióbio, porque você chamou a gente de menino. Eu já estava tirando a dentadura aqui para botar no copo, mas aí que você falou isso, eu volto rapidamente. Obrigado por isso, Nióbio. E eu quero dizer a Lia Ribeiro de Souza, tá avisando aqui que hoje é o aniversário de Dilma Rousseff. Hoje é aniversário da dona Dilma. Então, parabéns aí à nossa presidenta constitucional, Dilma Rousseff. Até o final de 2018, é a presidenta do Brasil, que eu reconheço como presidenta, e que eu tenho muito orgulho de ter votado na senhora Dilma Rousseff e também de ter lutado para que o seu mandato fosse preservado como luto para que a democracia seja restaurada no Brasil. Então, muitos anos de vida e felicidades. Em alguns momentos aqui fomos duros nos comentários e pedimos as nossas desculpas, mas não foram críticas pessoais em hipótese alguma. Tá? Foram críticas a alguns equívocos políticos. E retiro a parte dura do comentário, porque eu tenho um verdadeiro amor pela senhora Dilma Rousseff, que isso fique claro. Amor mesmo. Assim, eu chorei muito no dia do seu impeachment. Me coloquei no seu lugar. E eu quero dizer que o seu aniversário é motivo de celebração, sim, para todos nós. E estamos felizes por essa data de aniversário de uma mulher tão digna, uma mulher honesta, uma mulher honrada, e que são pessoas honestas, dignas e honradas que nos motivam, né, Romulo? Com certeza, Wellington. Wellington, diga. Não, sim, pode falar. Você falava que a gente vota. Eu também votei aqui, a gente vota fora do Brasil, mas a gente faz questão de ir lá. E assim, você sabe que o dia da eleição de 2014, eu fiquei me sentindo muito mal quando eu fui votar no consulado aqui na Suíça, porque havia uma fila enorme. Só para você ver, a cara do Brasil, até fora do Brasil, as nossas chagas nos percebem. Havia uma fila enorme de pessoas humildes, muitos imigrantes ilegais aqui, votando. Então, assim, eu peguei uma fila que eu fiquei 3 horas para votar. Quando eu já estava na boca para entrar no consulado, chegou uma dondoca, o motorista parou na porta do consulado, eu não estou brincando, registrei isso na rede social no dia, parou na porta, saiu ela lá cheia, né, com as suas roupinhas de grife, olhou aquela fila, fez uma cara horrorosa quando ela viu que era o povo ali, o pessoal mulato, o pessoal moreno, olhou, furou a fila, entrou e votou. Então, assim, é a cara do Brasil, a cara. Pois é. Nióbio, um grande abraço, Nióbio. Um grande abraço para vocês. Parabéns, presidenta. Eu sempre votei na senhora. Eu tenho muito orgulho da senhora. Eu tenho muitas críticas e eu sei que a senhora entende as críticas. Eu sei que a senhora é uma democrata, já é uma democrata e sabe ouvir as críticas. E isso a senhora é motivo de honra e orgulho para a gente. É isso aí. Nióbio, a próxima semana, no dia do seu comentário, vai ser o dia de retrospectiva. Então, a gente tem que já vá pensando aí qual vai ser o seu tema de retrospectiva, tá bom? Ixi, que dificuldade, hein? Mas é um tema só, você vai escolher o tema da retrospectiva, tá bom? Tá bom, queridos. Um beijo grande. Ô, Nióbio, antes de te pedir, eu quero te agradecer mais uma vez por essa pauta sua, hein? Fundamental, essa questão da gente pensar por que a Globo tá botando o STF no ar toda noite. Por que será? Né? Assim, olha, te agradeço, coração para você. Muito obrigado, Nióbio. Um beijo, Rômulo. Obrigada a vocês. É uma honra estar ao lado de gente tão boa como vocês. Muito obrigado. Um grande abraço e tudo de bom.
Ouvimos aqui a Niobe Cunha, que é a nossa comentarista de política, às quintas-feiras aqui no programa Expresso da Manhã. E é sempre bom ouvi-la, é sempre bom elevar o nível do nosso debate com essa sabedoria de um jornalista tão competente e que tem uma sensibilidade muito grande para perceber as coisas. Eu quero aqui agradecer a Lia. Wellington. Só lembrando que a Niobe, com essa maneira dela de... Ela não vem com dogmatismo, ela propõe sempre reflexão, ela faz perguntas. Por quê? Ela consegue ultrapassar a clivagem. Eu sempre falo aqui, a minha tia, que é uma pessoa que foi à manifestação de impeachment e tal, e não concorda comigo politicamente, ela vê porque eu tô aqui, eu sou sobrinho dela, mas ela sempre me fala que ela sempre gosta de ouvir a Niobe. Então a Niobe é uma pessoa, é importante, a gente precisa de mais pessoas como a Niobe, que passam para além da clivagem política para chegar nos enganados da Globo. Então, Niobe, continua o trabalho aí. Pois é, e eu quero agradecer aqui a Lia Ribeiro de Souza, que tentou fazer a doação lá na página do Expresso da Manhã, do nosso programa, não conseguiu, porque ela não tinha conta no PayPal, então ela ficou insistindo comigo para poder, ela quer fazer a doação, eu quero contribuir com o programa, e eu acho que deu certo, né? Eu até vi lá, ela mandou o print da transferência, já acertou tudo aí com a Camila. Então, eu sou muito grato, Lia, pela sua iniciativa, vi que você escreveu aí pedindo às pessoas para que colaborassem. Eu quero deixar claro que toda doação nós vamos usar para a promoção do programa, e para cobrir custos que nós temos também aqui com o programa, são custos às vezes até altos, principalmente aí a produção liderada pela Camila, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e vamos continuar aqui o nosso programa. Rômulus, vamos falar aqui agora um pouco sobre o que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães falou com a gente, certo? Que Gilmar Mendes não tem autoridade para firmar esse tipo de acordo. Eu não sou advogado, não. Aí você que vai me ajudar, que você que é advogado. Se não houver nenhuma publicação ou algum publicação oficial, né? Ou algum documento com a data anterior assinada por Temer, e eu nem sei se Temer pode dar procuração para alguém fazer isso. Olha, Wellington, é mais esquisito sendo membro do judiciário, né? Porque a gente tem a independência entre os poderes. Eu acho muito esquisito de um ponto de vista constitucional um presidente, primeiro que a gente viu na mídia. Aliás, foi nem o Temer quem falou, o próprio Gilmar, ele falou, não, o presidente concorda e falou, cadê o ato oficial? Né? E mesmo assim, eu acho que seria muito inusitado, para falar o mínimo, um presidente da República, que tem a competência privativa das relações exteriores, nomear como plenipotenciário, representante, um ministro do Supremo Tribunal Federal. É assim, impossível, praticamente. Mas, como falava o embaixador, além disso, tem um aspecto do Temer não ser o presidente legítimo constitucional. Então, o senhor Almagro, né, que é muito esquisita o posicionamento dele, ele mesmo, na época do golpe, fez pronunciamentos contrários, dizendo que, lógico, né, usando a suavidade do jargão diplomático, mas deixando claro que aquele processo estava violando o direito constitucional brasileiro. Ora, como que ele vai assinar um acordo agora com o representante do golpe? E é como eu falo, quando não há boa-fé, é inválido no direito internacional. Isso aí está no pacífico, está na Convenção de Viena. Então, assim, quando não há boa-fé, não é boa-fé, uma pessoa tem até tweet. Eu vou até procurar, saindo daqui, os tweets dele. Pessoal, também vocês vão procurar o Almagro, esse representante, porque ele, na época do impeachment, se pronunciava, falando que não estava respeitando, blá, blá, blá. Vamos pegar isso, recuperar, porque, ora, como é que ele, que reconheceu que aquilo era um golpe, agora vai assinar acordo de supervisão, entre aspas, de eleição com Gilmar Mendes, representante do golpe? Esquisito, né, Wellington? Gilmar Mendes tem que ser preso. Gilmar Mendes tem que sofrer impeachment. A gente não pode dar moral a esses merdas. Gilmar Mendes é o doutor Boca de Sapo. Tem que ser chamado assim. Não merece respeito do brasileiro. Vamos parar aqui. Não adianta a Globo botar ele em horário nobre, falando juridiquês, como colocou a Niobe aí, que eu não vou respeitar um merdinha desse. Olha, todo golpista merece ser tratado como golpista. Não podemos dar trégua a golpista. Quando a gente diz que é golpe, não pode achar que vai ter passeio no parque. Tem que partir na jugular. E daqui para frente tem que ser assim. Esses caras, se a gente ficar brincando de instituições que funcionam,
Eles vão tirar Lula, vão prender Gleisi, Vanessa Graziotin, vão mandar bater, prender, matar blogueiro, vão fazer isso. Eu vou respeitar Gilmar Mendes, boca de sapo, que apoiou o impeachment, que impediu que Lula fosse ministro de Dilma e agora permite Gatinho Angorá, aquela turma toda recebendo foro privilegiado por causa de Gilmar Mendes. Eu vou respeitar um cara desse? Porque as instituições, um cacete, as instituições são ocupadas hoje por canalhas. E as pessoas de bem, da justiça, das polícias, da política, precisam tomar tino. Precisamos tomar tino nessa história. Precisamos dar uma direção ao Brasil. O Brasil é invadido hoje. São células cooptadas que estão ocupando os principais postos do país. Precisamos promover um júri popular e punir esses canalhas lesa-pátria urgentemente. Fechar a Globo, ou então privatizar a Globo, que é uma empresa que se diz privada, mas vive do roubo do Brasil. Temos que fazer isso. Temos que promover uma reforma do judiciário. Temos que promover tudo, e isso é agora, é com o povo. O sangue nos olhos do povo é agora que querem pegar Lula, a esperança do povo. E é por isso que temos que usar essa força e canalizar para essa revolução de transformação. A palavra revolução é uma palavra boa. Não podemos ter vergonha, achar que revolução é baderna. Baderna é Temer no poder, é Jucá falar que vai fazer suruba com STF, com tudo, e não está preso. É Gilmar Mendes negar que Lula seja ministro para evitar o impeachment, que foi ilegal, e aparecer em Washington como porta-voz dos ladrões do petróleo do Brasil e todo mundo achar bonitinho. Ora, vamos falar sério, vamos lá, Rômulo. Wellington, lembrando que ele ontem foi falar lá no Wilson Center. Não sei se o Miguel do Rosário está nos vendo, mas o Miguel do Rosário fez uma série falando sobre quem ganhou com golpe. E uma das primeiras coisas acho que até o primeiro episódio da série dele, ele fala muito do Wilson Center. O Wilson Center é um think tank profundamente relacionado ao Deep State, a CIA americana. Ele vive do empréstimo de um prédio do governo. A maioria do board deles são ex-agentes da inteligência americana. E eu li outro dia o Paulo Henrique Amorim falando sobre isso, e ele lembrava que é uma coisa bem para vira-lata mesmo, porque as autoridades brasileiras, quem habituia lá sempre é Sérgio Moro, Luiz Roberto Barroso, agora o Gilmar Mendes, e eles vão lá, olha que coisa ridícula, eles vão para Washington para falar sobre o Brasil em português para uma plateia pequenininha de brasileiros. Então, assim, é uma coisa ridícula essa coisa. Agora, Wellington, enquanto você falava, eu já fui procurar aqui no Google a história que eu estava falando do Almagro, falando que no Brasil foi golpe. E é até engraçado, porque não precisa nem olhar tweet, não. A gente pode olhar os anais do Senado da República Brasileira. Eu achei que no C247 ele veio ao Brasil e ele foi ao Senado falar que era golpe. Olha, eu vou ler o 247, ó. No Brasil, para a participação de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e para a reunião com o presidente do STF, Lewandowski, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, foi novamente categórico sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff. É golpe. Ele alega falta de base jurídica e questiona a imparcialidade dos julgadores. Então, senhor Almagro, que papelão. O senhor foi ao Senado da República do Brasil falar que era golpe e agora o senhor está assinando convênio com Gilmar Mendes? Como que o senhor explica isso, senhor Almagro? Que coisa. O senhor que é embaixador uruguaio, o senhor conhece o direito internacional? O senhor sabe quando é uma violação de uma regra fundamental de competência? Qualquer acordo internacional, o mesmo tratado, que é um ato mais solene, é inválido e não obriga a parte. O senhor não está agindo de boa fé. O senhor, há um ano e meio atrás, falou que era golpe e agora o senhor vai assinar convênio da OEA com os golpistas? Que história é essa? Pois é. Lembrando que o Wilson Center é um instituto patrocinado pela CIA para cooptar, eu vou usar uma palavra popular, para comprar canalhas lesa-pátria de diferentes países. Tá bom? Eles ganham pelas palestras, Wellington. Exatamente. Essas palestras aí, quem é que quer ouvir palestra de Gilmar Mendes? O que é que esse cara tem para falar? Ele fala assim, e o inglês dele parece Joel Santana, dando entrevista em inglês. Não é? Estava aqui na Suécia, eu perguntei,
Ô, ministro Gilmar Mendes, por que Lula não pôde ser ministro de Dilma e agora Wellington Moreira Franco e outros aí envolvidos até o pescoço com corrupção podem ser... Eu não sabia nem o que falar. Não sabia nem o que falar. Entendeu? Foi a única vez como profissional na minha vida que eu senti vontade de dar porrada no entrevistado. Eu já entrevistei ladrão, assaltante. Quando eu comecei a carreira, eu trabalhava em rádio. Já teve uma vez que eu estava cobrindo na minha cidade lá no interior, Alagoinhas, lá quando eu comecei, cobrindo a prisão de um ladrão perigoso da região, que não sei o quê. O delegado liga para mim, peguei, tá aqui, não sei o que, lá vou eu. Cheguei lá, enquanto o delegado estava dando o show dele para a imprensa que ele chamou e tal, de que tinha prendido o ladrão pulou a janela. Eu nunca vi tanta arma passando no meu nariz assim. Eu não senti raiva desse cara, porque eu sabia que ali era um coitado, certo? Abandonado pelo Estado. Agora, Gilmar Mendes, um cara que chamam de doutor, de excelência, e estava ali, aqui na universidade, em Estocolmo, mentindo, comparando o impeachment de Dilma com o de Collor. Sabe? Foi uma vergonha. Eu nunca senti tanta vontade de pegar o microfone e jogar na cabeça de uma pessoa que eu entrevistei, como naquele caso. Eu já entrevistei ladrões, perigosos, bandidos, traficantes, já fiz reportagens perigosíssimas, trabalhei numa guerra. Mas com Gilmar Mendes eu senti realmente. Tanto que eu me contive, saí da sala por um instante, bebi água, respirei e voltei para a sala. E agi profissionalmente como teria que ter agido e agir profissionalmente. Estou revelando aqui um sentimento que eu não permiti aflorar, tá? Para depois não tentarem aproveitar isso contra mim, certo? É a mesma coisa eu estar cobrindo uma partida de futebol e o meu time toma um gol, eu tenho que narrar o que foi que aconteceu, o gol do outro time, não é? Então eu tenho que narrar com a mesma emoção. Não fala assim, gol daquela coisa lá. Poxa, que porcaria, né? Eu não posso fazer isso, não é? Então foi a mesma coisa. Mas eu fiz perguntas duras a ele e ele não sabia responder. Por quê? Porque quando a pessoa está errada, não tem argumento. Então, quem é que vai pagar palestra para Gilmar Mendes? Só se for Instituto Wilson Center mesmo. Que é para ele continuar trabalhando para os Estados Unidos, contra o Brasil e contra os brasileiros. É isso. É a baderna. É a morocutaia. Morocutaia. Modus operandi. Wellington, você lembrou da sua entrevista quase histórica com Gilmar Mendes, e foi assim que todo brasileiro te conheceu, né? Porque você, quando fez essa entrevista, ele foi falar à imprensa sueca, não sabia que tinha um sueco moreno lá da Bahia, de Alagoinhas, no meio, que pegou ele ele não estava sabendo, pegou ele, por isso que ele gaguejou, porque ele não sabia. Mas aí eu queria te pedir, Wellington, que você falasse mais uma vez algo que você já revelou aqui, que é o entendimento do Gilmar Mendes quando ele vai à Suécia, com aquele instituto lá daquele partido que inventou a extrema-direita, também sobre eleição, sobre transparência e eleição, porque isso é mais informação que você trouxe aqui para a gente, mostrando essas articulações dele, que ele só se envolve com galera barra pesada fora do Brasil. E antes de você falar isso, eu queria lembrar, essa história de palestra, depois do que o Tacla Duran disse, da história do pagar aquele negócio lá do Marlos Arnes, pediu uma parte para o escritório, uma parte para o curso, onde davam palestra, aula, pessoal da Lava Jato. E isso é para esquentar dinheiro frio. Não existe tanta demanda por palestra de DD. E isso é dinheiro que eles estão recebendo do esquema e eles esquentam dizendo que foi palestra. Atenção. Fala, Wellington. Pois é, primeiro que não é um instituto, tá? Não é um instituto sueco, é um grupinho de um partido Moderaterna, que é o partido o DEM daqui da Suécia, tá? Eles formaram um grupinho para falar sobre eleições. E eles se vendem como suecos por causa da grife de ser da Suécia. Certo? Mas eles defendem exatamente o oposto do que é a Suécia, mesmo estando aqui dentro da Suécia. Tá? E eu vou pegar depois todos os dados, vou fazer uma reportagem sobre esse instituto. Eu não quero antecipar aqui para não quebrar a expectativa do público. Tá bom? Expectativa não, para não criar expectativa no público e quebrar a surpresa do público. Era isso que eu queria falar. Mas esse instituto não é um instituto sueco.
É como se Zé Mané, lá do MBL, criasse um grupinho para dizer que era para tratar de eleições. É isso, é só isso. Não tem nada de oficial nisso. Não tem nada a ver com o Estado sueco. Então não merece a menor credibilidade. Wellington, como você disse, eles dizem, é sueco. Então também, eu vou... não tá aqui a minha cachorra. Não, eu ia pegar a cachorra e falar, vou criar um instituto suíço, a minha cachorra é suíça. Então eu vou criar com ela um instituto suíço de eleições. Ele usa só esse adjetivo. Ela é suíça, realmente. O pedigree dela tá dizendo que ela é suíça. Aí é um instituto suíço. O que você tá falando? Eles falam sueco, que é a grife, né? Mas você tá falando, não tem nada de oficial e é ligado, né, a partidos marginais da política, né? Pois é, o nome do instituto é IDEA, certo? Então, ele vai pensar que essa ideia dele é boa. A gente está muito atento aqui. O Mariel, que é também daqui da produção do programa, está pedindo para que eu imite o Gilmar Mendes. Ô, Mariel, para de achar disso. Não é nada disso, Mariel. Não é nada disso, Mariel. Não é nada disso. Não. Não é nada disso. Não é nada disso. É assim que ele fala, não é? Boca de sapo. Lembrando algo mais, o Gilmar Mendes... Eu esqueci o que eu ia falar. Falei, me deu branco. Não, mas hoje eu estou realmente... Eu até falei com Camila que eu ia fazer um programa menor hoje. E eu vou pedir a você também. Já está chegando também na hora de passarmos aí para daqui a pouquinho às 7h30 do Brasil, né, de Brasília. Tem o Leonardo Atushi no 247. Leonardo Atushi, que com certeza está assistindo a gente. Ó, Leonardo, vê se você comenta aí a entrevista que o Dr. Zanin deu ontem para a gente aqui, porque o Dr. Zanin deixou claro que não existe possibilidade técnica de Lula ser condenado. Lula não pode ser condenado por causa de ficção científica, por causa de literatura juvenil de pessoas que pensam que podem fazer qualquer coisa, certo? Então, vamos dar voz aí ao Dr. Zanin, porque a entrevista dele aqui foi muito importante. Fala aí, Rômulus. Eu lembrei que era. Você fazer a imitação do Gilmar Mendes, me deu branco, pô. Fiquei rindo aqui e esqueci. Era o seguinte, você falava que a gente está atento, não é só a gente, não. Você fala. Foi assim que você teve acesso à minuta do discurso do Gilmar Mendes, que revelou toda a arquitetura da fraude eleitoral. Como você falou, agora a imprensa está repercutindo uma pauta que você trouxe aqui, já há semanas. O pessoal agora, tanto de esquerda como até de direita, tem um site de extrema-direita, vou falar o nome, o Antagonista, que deu 2 dias atrás como se fosse uma novidade deles. Assim, olha aí, vai ter o relatório do TSE com as falhas. Eles estão tentando dizer como se eles... Agora que está clara a fragilidade do sistema, as inseguranças deliberadas, porque está lá há 15 anos, eles querem que esteja falha, aí eles querem vender como se eles sempre souberam, ou eles que deram notícia. Não foi ele, não. Esse assunto entrou na pauta porque você falou com aquela fonte que te deu, e antes a gente já conversava com um professor que a gente conversou ontem, um matemático da UNB, e outras pessoas que estão na frente de batalha dessa questão da urna eletrônica, e eles que foram eles que trouxeram, e agora a direita vai tentar se apropriar. Não. Foi o pessoal os progressistas, os nacionalistas, que viram isso primeiro e estão de olho no Gilmar Mendes. Como você falava, o acesso que você teve à minuta foi uma fonte da inteligência estrangeira. Então, não é só a gente. Tem muita gente boa aí pelo mundo também que tá ajudando na luta, que não está feliz com a invasão americana no Brasil, na América Latina. Porque eles sabem que depois o olho cresce para outros lugares. De repente, cresce para a Europa também. Eles ficam atrevidos e vêm para cá também. Então, tem que ver aí, pessoal. Tem muita gente de bem nessa comunidade de inteligência aqui da Europa que dá uns offs aí, né, Wellington? Então, fala com o pessoal e passa a coisa. Então, senhor Gilmar Mendes, o senhor que tem teto de vidro, o senhor que é ali do Mato Grosso, que é uma... Você sabe, Wellington, Mato Grosso é uma área de fronteira, ali faz fronteira com a Bolívia, né? Pois é, ele que é do Mato Grosso onde tem muito BBB, aí vocês falam agora são 5 Bs, né? Tem o boi, né? Mato Grosso tem boi, bala, Bíblia, banco e tem a branquinha. Então, é branquinha. Então, assim, o Gilmar Mendes, como uma pessoa que tem teto de vidro, é sequestrado, né? Então, mas assim como o pessoal que ameaça, né? Esse pessoal que é sequestrado a fazer o que quer, os americanos sabem perfeitamente o que o Gilmar fez no verão passado,
Mas tem gente também, esse pessoal infiltrado aí nas inteligências, que sabe também. Às vezes eles conversam com o Wellington, entendeu? E aí já viram seu discurso, Gilmar. Tem mais coisa aí, hein? Atenção. Mas conversa com o Rômulus também. Rômulus tem muitas fontes boas, viu? Esse Rômulus é danado. Ele tem muitas fontes boas. E eu quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui. Amanhã, eu não sei se já podemos anunciar a nossa convidada de amanhã. Se já está tudo certo. Podemos, certamente. Então, amanhã nós teremos aqui como convidada do nosso programa a filósofa Marilena Chauí, tá? Olha, é o seguinte, durante 3 anos, durante assim, o período, durante 2 anos, no período da guerra lá em Angola, logo no início, quando eu fui, estava em guerra mesmo ainda, o meu livro de cabeceira, que eu sempre recorria quando eu estava com dúvida de alguma coisa do mundo real, eu recorria ao livro da Marilena Chauí, Convite à Filosofia. Então, vai ser um prazer enorme tê-la aqui com a gente conversando amanhã no programa Expresso da Manhã. Eu sou grato a todas as páginas que compartilham. Eu sou grato a você. Wellington, só a propósito da Marilena Chauí, eu devo dizer, quando eu fiz a aproximação com ela, liguei para a professora Marilena Chauí, eu mencionei isso, mencionei a sua experiência de falar, olha lá, eu vi tiro passando em cima da cabeça, ficava lendo o seu convite à filosofia. E no meu caso também, eu devo dizer, eu estava no primeiro ano do 2º grau e tinha uma professora maravilhosa, a professora Rosalina, fica aqui minha homenagem, que deu para a gente ler o livro dela, O que é Ideologia. Também eu lembro um texto dela que me marcou, era aquele falando a coisa em si, a coisa para nós. E assim, realmente, como se diz, ela abre os nossos horizontes e vai vir aqui iluminar a gente aqui amanhã de manhã. Mais um luxo, mais uma participação luxuosa aqui no programa, professora, filósofa Marilena Chauí. Pois é, e a Niobe está insistindo aí, chamando a gente de meninos. Eu já ia tirar de novo a dentadura para descansar. Olha, muito obrigado. Obrigado também a você que está escrevendo aí, que está interessado em fazer doação ao programa Expresso da Manhã. Sou muito feliz pela confiança. É uma coisa que a gente não tem pedido. São iniciativas espontâneas. O próprio Miguel do Rosário, aqui do blog, o Cafezinho, já que estamos transmitidos por outras páginas, foi quem falou, vocês precisam fazer isso, porque as pessoas estão pedindo para colaborar com o programa. Então, é uma honra para mim, uma honra para o Rômulus e a nossa equipe toda, né? Liderada aí pela Camila Govedice. Então, um grande abraço, obrigado por hoje. Amanhã... Wellington, e para divulgar, né? A gente, infelizmente, hoje, como está a coisa, é o Facebook pedindo dinheiro para divulgação de post. A gente precisa fazer essa mensagem chegar a mais gente. A gente está tentando... Todo mundo fala, mas por que o programa de vocês não passa em rádio, não passa em TV comunitária? A gente está tentando todas as parcerias. Se você que está nos vendo é responsável por uma TV comunitária, a gente está falando coletivos, intervozes, tentando viabilizar isso. Mas nas redes sociais, realmente, hoje em dia, até a gente conseguir derrubar esse monopólio, a gente tem que jogar pelas regras deles e pagar por divulgação. Então é isso, gente. Quem puder fortalecer aí, lá na página do Expresso da Manhã no Facebook, tem o botão de doação. Então fica o apelo aí. Olha, um grande abraço, Rômulus. Obrigado a você que acompanhou o programa, obrigado por tudo. Ao meio-dia tem Miguel do Rosário aqui no blog O Cafezinho e nas páginas que compartilham também. Vocês agora vão para o Brasil 247 dizer ao Leonardo Atush que saíram do cafezinho para assistir ao comentário dele, tá bom? Um grande abraço. Wellington, quem não viu ainda, depois do Leonardo Atush, vá ver a entrevista do Dr. Cristiano Zanin para Miguel do Rosário, Tássia Camargo, Wellington Calazans e eu, ontem no Cafeína. Assim, tudo, aquela entrevista sensacional. Vamos esperar aí ver o que o Leonardo Atush tem a falar sobre ela também. Tá bom, e também tivemos o Hermes Zanetti e o professor Pedro Rezende na primeira entrevista. Um grande abraço e até amanhã. Ah, o cocô do dia para mim, Gilmar Mendes, rapidão. Gilmar, evidente. Gilmar, então nem vou botar música. Gilmar, você é o cocô. Tchau. Não merece.